o capítulo de rotações e agora a gente vai fazer cálculo de momento de inércia para algumas situações, né? Para a gente ver como é que faz esse tipo de cálculo. Vamos lá. Bom, então, vocês lembram que a gente fez um exemplo lá para trás, onde a gente tinha 4 partículas, né? 1, 2, 3, 4, dispostas nos vértices de um quadrado, né? A partícula 1 de massa 2m, e a partícula 4 também, e a partícula 2 e 3 de massa m, né? A distância de cada uma dessas partículas, né, do centro aqui do seu sistema, é dado por L. E adotamos esse esquema de eixo, que é x, y e z saindo da tela, né? Então, pede para calcular o momento de inércia desse sistema, formado por essas 4 partículas, em relação ao eixo perpendicular ao plano no ponto E, né? Ao plano da tela aqui. Então, em relação ao eixo Z, né? Que é o eixo direção K aqui, em relação ao eixo Z, que está saindo aqui da tela, a gente quer calcular o momento de inércia, né? Para cada esfera a gente tem as massas e sabe a distância que elas estão do eixo de rotação, que é sempre L. Né? Então, você vai calcular o momento de inércia de uma esfera, da outra, em relação a esse ponto E aqui. É só somar, né? Escalar, então, da esfera 1 é M1, ρ1 ao quadrado, onde ρ1 é essa distância que é L, da esfera 2 é M2, ρ2 ao quadrado, onde ρ2 também é a distância é L, o mesmo vale para a esfera 3 e para a esfera 4, a distância é sempre L do eixo de rotação. Então, vai ficar a massa da esfera 1 é 2m, da esfera 2 é m, da esfera 3 é m, da esfera 4 é 2m, e a distância de cada uma delas do eixo de rotação é L, então fica aqui L ao quadrado. Então, dá 6ml ao quadrado, somando o momento de inércia de cada uma das esferas em relação ao eixo L. Ok? Aí fala assim, se tem um torque total aplicado, dado por isso aqui, que na verdade foi o torque que a gente calculou lá no exemplo, que tem forças aplicadas nessas massas, elas não estão desenhadas aí, mas a gente viu para trás quais eram essas forças. Então, você tem um torque resultante, que é dado por essa expressão, determine a aceleração angular em torno do eixo Z, né? Então, você tem o momento de inércia em torno de Z, você tem o torque total, torque resultante aplicado sobre o sistema, e você quer aceleração angular em torno do eixo Z. Então, se você quer aceleração angular em torno do eixo Z, você vai pegar só o torque em torno de Z. O torque em torno de Z vai ser o momento de inércia em relação a Z vezes alfa. Então, torque, né? O torque em Z vai ser dado por esse primeiro componente aqui, né? O momento de inércia em relação a Z, a gente já calculou, 6ml ao quadrado, aí você acha o alfa, que é o torque, componente do torque em Z, dividido pelo momento de inércia em relação a Z. Aí pede também, encontre a velocidade e o deslocamento angulares em função do tempo. Suponha que, inicialmente, a velocidade angular era zero. Bom, a aceleração angular é de ômega dt. Então, ômega é a integral de A dt, né? Eu falei A, mas é alfa, né? A aceleração angular, que é alfa, é de ômega dt. Então, ômega é integral de alfa dt, né? Alfa a gente acabou de calcular. É tudo constante aqui. Raiz de 2 é 6ml é constante, então sai fora da integral. Então, vai ficar a integral de dt, que é t. De 0 a t é t, né? Bom, ômega é dθ dt. Então, delta θ vai ser a integral de ômega dt. Você tendo ômega aqui, sabe como é que ômega varia em função do tempo? Vai ter que fazer a integral. Raiz de 2f sobre 6ml é constante, sai fora da integral. Então, a integral vai ficar a integral de t dt, que dá t2 sobre 2. Então, resolve também. Agora, vamos calcular o momento de inércia de vários sólidos, assim, né? Então, o primeiro é um anel de raio R e massa M, e você quer calcular o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo seu centro e é perpendicular ao plano do anel. Ok? O eixo que está saindo aí da tela. Em relação a esse eixo. Olha, veja bem. Isso é um corpo extenso, né? Então, o momento de inércia vai ser integral de R2dm, onde R é a distância de cada elemento de massa dm do anel. Então, você pode imaginar que você picotou o anel num monte de pedacinho pequenininho aqui de massa dm, cada elemento de massa desse vai dar uma certa distância do seu eixo de rotação. Só que o que acontece é que no caso do anel,
todos os elementos de massa estão à mesma distância R grande do eixo de rotação. Então, e esse R grande é constante, então ele sai para fora da integral. Então, o momento de inércia vai ser R ao quadrado, integral de dm é a massa total do anel. Então, vai dar mR2. Por quê? Porque toda a massa do anel, efetivamente, está à distância R do seu eixo de rotação. Né? Mas se no lugar do anel a gente tiver um disco, então, assim, o anel é vazio, aqui só tem essa bordinha aqui, e todo mundo está à distância R. Então, foi fácil fazer a conta. Se ao invés do anel a gente tiver um disco, então no disco, você pode imaginar que tem vários anéis concêntricos, cada um deles é uma distância Rzinho do eixo de rotação, que vai de 0 até R grande, né? Tem o primeiro anelzinho aqui no centro, que está à distância 0 do eixo de rotação, e o último anelzinho concêntrico aqui na borda, que está à distância R grande do eixo de rotação, né? Mas cada anel aqui, que eu representei um deles, só cada anel de massa dm, né? Você pode imaginar que a massa total é m grande, mas cada anel vai ter uma massa dm, cada anel vai estar a uma distância Rzinho diferente do eixo de rotação. Né? Então, de inércia, né? Fórmula geral, continua sendo integral de R2dm, então cada elemento de massa dm está a uma distância R do eixo de rotação. Por que eu escolhi anéis concêntricos? Porque aqui toda a massa dm aqui desse anel está a mesma distância aqui do eixo de rotação, então me permite calcular isso aqui de maneira mais fácil. Agora eu tenho que conseguir expressar a massa, né, desse anelzinho aqui que eu desenhei. Eu quero a massa desse anelzinho vermelho aqui, né? Bom, supondo que esse disco tem densidade uniforme, eu vou falar aqui, a massa desse anelzinho aqui vermelho é a densidade do disco, densidade superficial do disco, vezes a área desse anelzinho vermelho, que eu vou chamar de dA. Então, a massa do anelzinho vermelho é a densidade do disco, densidade superficial do disco, vezes a área do anel, que eu chamei de dA. A densidade do disco é a massa total do disco pela área total do disco, se a densidade for uniforme. Então, a massa total do disco é N, a área total do disco é πr2, então isso aqui é a densidade do disco, que é a mesma do anel, né? Isso aqui é a área do anel. Agora, como é que eu vou expressar essa área do anel? Que era a área desse anelzinho aqui. Eu posso falar que é 2πrzinho vezes a espessura dele, que eu vou chamar de um dr. Então, aqui é a densidade do anel vezes a área do anel. 2πr vezes a espessura dele, que eu chamei de dr. Agora, eu vou pegar essa expressão para dm e vou jogar aqui dentro. Né? Só simplifiquei, cortei o π com π aqui. Então, o momento de inércia, né, do anel de massa M grande, raio R, não do anel não, de um disco de massa M grande, raio R, em relação ao eixo que passa pelo seu centro perpendicular ao plano do disco, dado por isso aqui. Então, tudo que é constante, eu já tirei para fora da integral, que é 2mR2 é constante. Aqui tinha um RdR, que vai multiplicar com esse R2, vai dar R3dR. E a integral vai de quanto a quanto? Olha, esses anéisinhos, eles vão desde o anel mais central, que tem raio zero, até o anel mais externo, que tem raio R grande. Então, a integral vai de 0 até R grande. Integral de R3 dr, R4 sobre 4. Ok? É só fazer, dá R4 sobre 4, aí o R4 vai cortar com o R2, vai ficar R2 aqui, e o 4 aqui de baixo corta com esse 2, fica 2. Então, dá M R2 sobre 2. Veja bem, o momento de inércia do disco de massa M raio R é menor do que o momento de inércia do anel de mesma massa e mesmo raio. Por quê? Porque aqui, em média, né, no anel, a massa está distribuída mais longe do eixo de rotação do que aqui no disco. O disco tem massa essa distância também, mas a maior parte da massa está mais próximo do eixo de rotação do que aqui no anel. Então, são corpos de mesma massa e mesmo raio, só que a distribuição de massa é diferente. Aqui toda a massa está a uma distância R grande do eixo de rotação, aqui parte da massa está a uma distância menor do que R grande do eixo de rotação. Então, esse corpo aqui apresenta menor momento de inércia do que esse, em relação a esse eixo de rotação perpendicular ao plano. Ok? Tá coerente. Agora, a gente vai calcular o momento de inércia de um disco de raio R massa M em relação a um eixo perpendicular a seu plano, que passa tangente à borda. Então, a gente calculou o momento de inércia desse disco aqui em relação ao eixo perpendicular ao plano, no centro, que passa pelo centro do disco. E se a gente quiser calcular em relação
a um eixo perpendicular ao plano que passa pela borda. Como é que eu vou fazer? Poxa, vai ficar difícil, porque cada pedaço do disco aqui não vai ser mais constante, cada tirinha do disco aqui vai estar uma distância do eixo de rotação, vai ser complicado fazer essa integral. Aí tem um teorema muito prático, chama Teorema dos Eixos Paralelos, que fala o seguinte: se você sabe o momento de inércia de um corpo em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, você consegue saber o momento de inércia desse corpo em relação ao eixo paralelo a esse eixo que passa pelo centro de massa. Então, eu calculei o momento de inércia em relação a esse eixo aqui, que passa pelo centro de massa. Agora, eu quero saber o momento de inércia em relação ao eixo paralelo a esse que passa pelo centro de massa. E ele fala o seguinte, que o momento de inércia em relação ao eixo paralelo ao que passa pelo centro de massa é o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, mais a massa do corpo, mais um termo que é dado pela massa do corpo, vezes a distância entre os dois eixos ao quadrado. D é a distância entre os dois eixos. Então, se tem um eixo está aqui e o outro está aqui, essa aqui é a distância entre os dois eixos, que no nosso caso aqui é o raio R grande, ok? Então, o momento de inércia, né, de um disco de raio R massa M em relação ao eixo perpendicular ao seu plano, que passa tangente à sua borda, é o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, que a gente já calculou, mais MR grande ao quadrado. Dá 3 meios de MR2. Okay. Bom, agora a gente vai calcular o momento de inércia de uma porta de largura D, massa M, em relação ao eixo que passa pelas dobradiças. É uma porta normal, né? A dobradiça passa aqui pela extremidade, né? Você vai abrir a porta, você empurra ela pelo outro lado, quanto mais longe possível do eixo de rotação que você puder, porque você tem que fazer uma força menor para ter o mesmo torque. Aí ele fala que a gente vai calcular o momento de inércia dessa porta em relação a esse eixo aqui que passa pela dobradiça. Ou, que a gente já vê que é a mesma coisa, o momento de inércia de uma barrinha fina de comprimento D e massa M em relação ao eixo que passa por uma das suas extremidades. Você já vê que é o mesmo resultado. Por quê? Porque a massa está distribuída da mesma maneira em relação ao eixo de rotação. Bom, é um corpo extenso, então o momento de inércia é dado por integral de R2dn. Aqui no caso, né, a distância que você está do eixo de rotação é dado por x, porque foi o jeito que a gente colocou o problema aqui, chamou de eixo x, esse eixo horizontal aqui. No caso da porta, eu vou pegar, vou cortar essa porta, definir meus elementos de massa dm como sendo faixas de altura h e espessura dx. Cada uma delas é uma distância x do meu eixo de rotação aqui. Então, no caso, vou voltar lá só para a gente ver. No caso do disco, eu defini anéis concêntricos, porque cada um desses anéisinhos aqui, em cada anel, toda a massa do anel estava a mesma distância do eixo de rotação. Agora, eu vou definir faixas aqui verticais, porque cada uma dessas faixas aqui de massa dm vai estar a mesma distância também do meu eixo de rotação. Por isso que foi escolhido faixinhas nesse caso. Cada elemento de massa dm aqui, cada faixinha de massa dm, está a uma distância x do meu eixo de rotação. É o que está escrito aqui. Ok? Bom, eu tenho que escrever esse dm. Esse dm é uma densidade. A densidade, supondo que a porta tem densidade uniforme, a densidade da porta vai ser, né, a massa total da porta dividido pela área da porta. Né? Então, a massa total da porta é M, a área da porta é D vezes H. A espessura da porta é muito pequena, né? Então, isso aqui é a densidade da porta. E a massa dessa faixinha aqui, essa massa dm dessa faixinha, é a densidade dela vezes a área dela, que eu chamei de dA, né? Que é uma área infinitesimal aqui, que tem valor H vezes a espessura dela, que é dx. Então, H vezes dx é a área dessa faixinha aqui de massa dm, ok? Então, a massa daquela faixinha ali cinza é dada pela densidade superficial da porta vezes a área daquela faixinha ali. Então, vai ser m sobre dH vezes h dx, o h vai cortar, então vai dar m sobre d vezes dx, que é a massa desse elemento de massa aqui dm. Okay? E se fosse a barra? Se fosse a barra é unidimensional. Então, a massa dela vai ser a densidade da barra. A densidade da barra é a massa da barra dividido pelo comprimento da barra. Massa dividido pelo comprimento da barra. E
vezes a espessura aqui desse DMzinho, que é simplesmente o dx. Então, a gente cai na mesma expressão para DM. Por isso que o momento de inércia dá o mesmo. Então, na hora de calcular o momento de inércia, a integral de x2dm, no lugar de dm, a gente vai colocar m grande sobre d vezes dx. Mas m grande sobre d é constante, cai fora da integral. Então, vai ser x2 dx, integral de x2 dx. De quanto a quanto? Olha, a porta existe de x igual a 0 até x igual a d. Então, de 0 a d. Integral de x2 dx é x3 sobre 3, né? Isso simplesmente dá m sobre d, 1/3 de d3 sobre 3, mesmo d3 corta com esse d aqui, então dá 1/3 de md2. Tanto para a barra, quanto para a porta, em relação ao eixo que passa pela extremidade. Então, vou fazer um exemplo aqui. Você tem uma porta de largura de 80 centímetros, massa de 15 quilos, e você aplica uma força de 20 newtons perpendicular à porta na extremidade livre, que é o que a gente faz geralmente para abrir uma porta, né? Você quer calcular a aceleração angular gerada. Ó, o momento de inércia, a gente sabe calcular, a gente acabou de calcular a expressão geral aqui, vai ser 1/3 de md2, em relação ao eixo que passa pela extremidade da porta, que é pelo dobradiço, que é o que acontece normalmente. Então, o momento de inércia é 1/3 de md2. Aí você tem tudo, você calcula o momento de inércia, né? Só substituir. O torque, né? O torque, então, o torque dessa força aqui que está, né, que tá entrando ali, o R sai daqui até lá, você aplica essa força, ela está perpendicular ao vetor R, então o torque vai ser F D. D é a distância, é o vetor, é o modo do vetor R, que sai daqui e vem até aqui. O torque é FD, a gente consegue calcular também, sabe a força, sabe a largura da porta. E torque é I alfa. Então, dado um torque, né, você aplica a força a uma certa distância do eixo de rotação, você tem um torque. E esse torque é I vezes alfa, né? Então, você calcula a aceleração angular gerada. Então, na hora de você calcular a aceleração angular, depende da força aplicada, mas depende também de onde essa força está aplicada. Porque o torque vai depender da força e do ponto de aplicação da força. Então, dado uma força aplicada a uma certa distância do eixo de rotação, você tem uma certa aceleração gerada, uma aceleração angular gerada aí na sua porta. Se você aplicar a mesma força mais próximo do eixo de rotação, né, em vez de aplicar na extremidade, aplicar aqui, né, o seu D vai ser menor, o seu torque vai ser menor, a sua aceleração angular vai ser menor. Ok? Aqui eu vou parar.